Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem: as heresias de Malafaia. Abre aspas. Não toqueis no ungido do Senhor. Fecha aspas. Denunciar ou não denunciar o pastor? Eu vou aproveitar a oportunidade de falar mais uma vez das heresias de Malafaia para explanar mais uma mensagem da graça de Deus, porque eu tenho certeza que através de uma mensagem dessa, de um título desse, muitos evangélicos vão assistir, vão ouvir uma mensagem da graça pela primeira vez. Tá certo? Recentemente eu gravei 2 mensagens também falando de Malafaia, que tem mala até no nome, onde tem um título, o mediador, Malafaia, o mediador entre Deus e o povo brasileiro. Esse camarada, para mim, ele surfa na onda do momento. Para mim é um político e ateu. Então ele fala, o mediador, para mim ele foi o mediador entre Deus e o povo brasileiro. Que ele fala as heresias dele lá na Avenida Paulista e diz: Senhor, peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelos pecados da tua igreja. Peço perdão pelos pecados do povo brasileiro. Nossa, ele é mediador entre Deus e o povo brasileiro, é. Mas você vê que nesse discurso aí, nessa mensagem que eu me referi à concentração lá de Bolsonaro na Avenida Paulista, ele está ali diante de evangélicos, de católicos, de espíritas. Então ele passa a mão ali e dá um discurso político. Então nessa mensagem eu falo isso. Ele não vai falar o que ele está acostumado a dizer, por exemplo, que a Bíblia diz que os idólatras vão para o inferno. Ele não ia dizer isso no discurso da Paulista. Porque se você perguntasse ali a ele, Pastor Silas, os católicos que o senhor diz que são idólatras, muitos são idólatras, para onde é que eles vão? Para o céu ou para o inferno? Tem mensagem dele dizendo que não é ele que diz quem vai para o céu ou vai para o inferno. Esse inferno pregado pelos pastores, que na realidade é uma grande fonte de renda. Baseado em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Ou seja, eu até falo isso, que eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, porque ela era muito católica, muito religiosa e se prostrava diante de imagens. E os pastores diziam para mim, Júlio, ela já está no inferno, ou diziam, Júlio, não tem mais jeito para ela já morreu, ela vai para o inferno por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10. E Malafaia tem vídeo aí na internet ele dizendo que os católicos são idólatras e que eles vão para o inferno, porque Paulo diz, não erreis, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. E esse Malafaia diz que reino de Deus é o céu. E se não vai herdar o reino de Deus, o céu vai para onde? Para o inferno. Aí ele diz na interpretação dele que a Bíblia está dizendo que os católicos, os idólatras, vão para o inferno por causa de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Paulo, na verdade, está dizendo que aqueles praticantes dessa prática da lei de Moisés, da época, não herdarão o reino de Deus na terra. Ele sabe que Jesus disse, é chegado o reino de Deus. João lá diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que esses que praticam essas idolatria, homossexualidade, bebedice, que está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo está dizendo que esses praticantes não vão ter paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder na terra. Não tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com o inferno que deixou esse Malafaia junto com o Satanás milionário. Então é uma distorção, é uma aberração. E esse homem, gente, é psicólogo. Você acha que ele não sabe disso? Claro que sabe. Sabe que está enganando, mas eles não acreditam em Deus e muito menos na existência desse inferno. Então o discurso dele na Avenida Paulista, ele foi um mediador entre Deus e o povo brasileiro. Senhor, perdoa o pecado do povo brasileiro. Ora, vamos considerar aqui uma mente religiosa evangélica que eu sou pecador. Oi, quer dizer que isso não é uma coisa pessoal entre mim e Deus? Entre mim e Deus. Entre você e Deus. O que é que Malafaia tem a ver com isso?
Como é que Deus vai perdoar os meus pecados? Porque Malafaia está pedindo. Ele é mediador, é? É uma coisa pessoal. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Algo pessoal entre a pessoa e Deus. E não Malafaia dizer, Senhor, perdoa os pecados do Júlio Chaves. Que heresia! Esse homem sabe que está enganando as pessoas. Ele tem consciência disso. Então, nessa mensagem aqui, eu botei o Malafaia, o mediador entre Deus e o povo brasileiro. E outra aqui, ó, Malafaia chamando Jesus de mentiroso. Porque quando ele fala que nós somos pecadores, ou ele está chamando Jesus de mentiroso. Ou então ele está voltando para antes da cruz. Mensagem aí, eu tenho desenho, acho que mais de 20 mensagens falando sobre pecado na playlists. É uma das maiores heresias dos evangélicos sendo enganados. Porque eles confundem pecado, que era transgressão de lei, está lá em 1 João 3,4, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Então chamando Jesus de mentiroso, né? Porque está lá, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oi, não tirou? Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra de Israel, num único dia. Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que esse Malafaia não sabe disso? Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. Malafaia, o que significa éramos? Eles viveram o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá. Depois da cruz, éramos pecadores. Aí os evangélicos estão 2000 anos depois dizendo que são pecadores, porque eles não compreendem que pecado era transgressão das leis, não existe mais leis, Romanos 10,4, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Não somos pecadores, Hebreus 9,26, que ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Sabe o que é que os pastores dizem? Esse mal aqui diz, e outros? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aí? Aí a ovelhinha evangélica acredita nisso. Você acha que esse homem aqui não sabe que quando João fala, 1 João 8, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, João judeu está dizendo para os judeus, ei judeu, se você diz que não tem pecado é mentiroso, ou seja, se um judeu dissesse que não transgredia uma das 613 leis, João o judeu está dizendo, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso, é impossível não transgredir pelo menos uma das 613 leis. Tu acha que esse mala não sabe disso não? Que o teu pastor não sabe disso não? Que esses pastores que estão em evidência aí não sabem disso não? Claro que sabe, gente. Claro que sabe. Eram 613 leis da Torá, 365 leis negativas, 248 positivas. Era um fardo muito pesado que o sangue de Jesus aniquilou. Ele veio só com esse propósito de dar início a um novo mundo, a um novo aion, uma nova era. E o final de tudo foi no ano 70. Tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Você acha que esse mala não sabe disso não? Claro que sabe, gente. Vamos assistir um vídeo aqui. Olha só o que ele diz aqui, para não tocar no ungido do Senhor. Olha que heresia. Gente, esse camarada é ateu. E ele é um político, ele está na onda surfando quem é a bola da vez. Olha só o que esse Malafaia diz. É que toca no ungido do Senhor e fica impune. Ungido. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Essa mercadoria é ungida do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão. Teu pastor é pilantra. Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Levando medo e terror. Tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí. Ele está correto. Só não arruma problema. Não toque um jeito de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim,
Deus vai tirar a vida dele. Você vê esse Malafaia, né? Você vê que é uma mensagem de medo e terror. Só que ele diz, não toquei no ungido do Senhor, acobertando, né, as safadezas dos amiguinhos dele, né? Não toqueis no ungido do Senhor. A gente vai ver que heresia que ele está falando e ele sabe disso. Aqui nessa mensagem ele está acobertando os pilantras com rótulo de pastores para dizer às suas ovelhinhas evangélicas, rapaz, fica na sua, não toqueis no ungido do Senhor. Não existe ninguém hoje ungido pelo Senhor. Muito menos pastores, que nem existem mais pastores. Só que quem era ungido do Senhor eram os reis da época. Você vê como esse cara engana as pessoas. E eu é que sou taxado de herege, de anticristo, e essa tranqueira aqui enganando as pessoas. Você vê, eu já vi gente morrer por isso. Oi, desde quando a morte é ruim? Claro que quem fica sofre. Claro que quem está aqui não quer morrer. É uma tendência natural. Né? O medo é um mecanismo de defesa, faz parte, mas eu já vi gente morrer. Ora, Paulo disse, viver é Cristo, morrer é o quê? É lucro. Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Morrer é iniciar uma vida com Deus, gente. O Espírito veio, participou de carne e sangue. Quando essa carne morre, o Espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Você acha que esse homem não sabe disso? Sabe, mas ele não acredita nisso, porque esse homem é ateu. Nem Elisete Malafaia sabe disso. Desde quando a morte é castigo de Deus? Vê o Senhor como ele é. Então você vê que ele defende aqui os amiguinhos dele para ninguém tocar no ungido de Deus. Deixa o cara roubar, deixa esse pilantra agir, deixa esse picareta agir. Não toqueis no ungido de Deus. Olha só, acobertando os pilantras do sistema religioso evangélico. Olha só, 1 Samuel 24:10. Vamos ver aqui quem realmente era ungido de Deus. Ungido eram os reis, gente, da época. Ó, 1 Samuel 24:10. Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Davi se referindo a Saul. Alguns insistiram que eu o matasse, que Davi matasse Saul, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu senhor, Saul, pois ele é um ungido de Deus, um ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul recebeu o óleo da unção, assim como Davi também recebeu. Isso aí era a unção do profeta para uma pessoa, do profeta para decretar um rei. O que é que nós temos a ver com isso? Você acha que esse mala não sabe disso? Não toqueis no ungido do Senhor, como se essa tranqueira fosse um ungido de Deus. 1 Samuel 26, 8 a 10. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, Davi, Saul, teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. Abissai querendo matar Saul. Olha o que Davi diz. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe façais, Abissai, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou impune e ficou inocente? Não se deve tocar no ungido do Senhor, mas isso foi para a época. Os profetas colocavam o chifre com óleo e ungia a cabeça de alguém, decretando ele rei de Israel. Saul, Davi. Então Davi sabia que Saul era ungido do Senhor e disse, não toqueis no ungido. Esse Malafaia, que tem mala até no nome, uma mala sem alça de papelão, cheia de pedra em dia de chuva, traz por dias de hoje. Não toqueis no ungido do Senhor. E as ovelhinhas evangélicas acreditam nisso.
são manipuladas, são escravizadas, são doutrinadas a acreditar em tudo que esse Malafaia fala. E você vai ver aqui a contradição dele. Disse Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Aí Malafaia fala isso. Só que ele omite, ele esconde que quem era ungido do Senhor eram os reis, né? Ungido pelo profeta de Deus na época. Ele usa a expressão perecer, e realmente mas foi na época, não tem nada a ver com o dia de hoje. A intenção dele aqui é 100% levar uma mensagem de medo e terror e para lá cobertar os amiguinhos dele. A expressão ungido do Senhor só foi aplicada aos reis no Antigo Testamento e não a pastores. E não existe mais pastores nem profetas no dia de hoje. Tudo foi para Israel. Os reis recebiam o óleo na cabeça pelas mãos do profeta em ordenança e ordem de Deus, do Senhor. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Davi. 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Ou seja, o profeta ungiu Davi, rei de Israel, a mando de Deus. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Viu aí que não tem nada a ver ungido do Senhor nos dias de hoje? Não tem ungido do Senhor não, meu irmão. Eu acredito que todos são levantados por Deus. O que tem aí são picaretas do Senhor. Aí tem. Tem gente que diz: mas Júlio, se tudo é de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar também está no script de Deus. Esse sistema religioso evangélico é de Deus, gente. Tanto é que Deus coloca seguidores. Esse sistema religioso corrupto que está aí na graça é de Deus. Tanto é que tem gente que tudo que ele fala, esse Pinóquio da graça fala, tem gente que diz verdade, abapai, ou seja, são ovelhinhas na graça. Prova que é de Deus. Deus levanta um cão guloso, um Pinóquio aí da graça, e levanta pessoas para seguir. Viu aí que é de Deus? São ovelhinhas. Agora veja a contradição desse Malafaia. Nesse primeiro vídeo ele diz: não toqueis no ungido do Senhor. Olha o que ele fala nesse aqui. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre pastores e as verbas do MEC. Em primeiro lugar, nós pastores evangélicos queremos pedir ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal investigue a fundo. Não é para tocar no ungido do Senhor? O sigilo bancário, fiscal e telefônico desses dois pastores. Vai fazer um favor aos pastores evangélicos do Brasil. Nós somos mais de 200 mil pastores nesse país e não vamos tomar lama por causa de dois camaradas. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Nós, pastores evangélicos, não somos igual ao PT, que encobre seus ladrões e corruptos, os governos mais corruptos da história. Parar de aqui, porque senão vai entrar um vírus aqui no meu computador. Viu? Agora ele metendo um pau no PT e ele já apoiou. Não estou falando de política, não. Quem me conhece aqui, eu já deixei no canal quem eu votei, quem eu não votei, enfim. Mas eu não quero... Nem de política eu gosto. Eu não preciso nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu só dependo 100% de Deus. Mas você vê, já apoiou Lula, já apoiou Dilma, já apoiou o Pezão, já apoiou o pastor Everaldo, já apoiou Eduardo Campos. E aí, ex-presidiários, e ele apoiou. Oi, o Espírito Santo não revelou a ele, não foi? Gente, esse cara é um mala, como ele mesmo diz, uma mala sem alça de papelão, cheia de pedra e de chuva. Então você vê que no primeiro vídeo ele diz: não toqueis no ungido do Senhor. E nesse vídeo aqui ele manda denunciar os pastores corruptos. E aí, Malafaia, é para denunciar ou não é para denunciar? Você viu que ele vive na onda do surf?
É mala, gente. Esse cara é ateu, esse cara é um fraudador do evangelho. Isso é um picareta espiritual. Isso é um malandro, um oportunista que ficou milionário pregando isso aqui, ó. Milionário de Maré DC, pregando essa praga da teologia da prosperidade, que só eles ficam milionários. Você acha que ele não sabe disso aqui, não? Mateus 10:8. Curem enfermos. Ó, eu tenho ensino médio. Eu comecei 2 faculdades. Marketing e logística, e não as concluí. Tenho só o ensino médio. Sei o significado desse verbo aqui. Você acha que Malafaia, um médico, psicólogo, não sabe disso? Curem. Jesus está dizendo aos discípulos, curem. O que é que nós temos a ver com isso? Curem os enfermos, meus discípulos. Ressuscitem os mortos, meus discípulos. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês quem, ovelhinha evangélica que está me assistindo aí? Os discípulos. Vocês receberam de graça, deem também de graça, meus discípulos. Tu acha que Malafaia não sabe disso, não? Que isso aqui foi 100% para Israel, para os seus discípulos, e que nós não temos nada a ver com isso. Tu acha que Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro, Agenor Truque, Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, tu acha que esses caras não sabem disso? Eu tenho só o ensino médio, sei, eles não sabem. Isso é uma mensagem recente que eu fiz, Mensagem da Graça. No ano 70 DC, aconteceu o fim do mundo, o fim de um aion, o nascimento de um novo outro. Não é um mundo cosmos, não, que esses camaradas dizem que a Terra vai pegar fogo. Tudo mentira. E eles sabem que é mentira. No ano 70 aconteceu o fim do mundo, o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Tu acha que Malafaia não sabe disso? No ano 70, o mundo acabou no ano 70. Aí tem evangélico que bota aqui esse comentário. Como é que o mundo acabou se nós estamos aqui? Abençoado, o fim de um novo aion. Não é o fim do mundo cósmico, do planeta Terra, não. A Terra não vai se acabar, não. Está lá em Eclesiastes 1:4. Gerações vêm, gerações vão, e a Terra permanece para sempre. Salmo 37:29. Os justos herdarão a Terra, e nela, na Terra, permanecerão para sempre. Já estamos nesse período. A terra pegou fogo no ano 70, o juízo que Pedro fala, que foi o juízo de Deus, ele usa a expressão fogo. E os pastores, inclusive o Malafaia, diz, olha aí Pedro dizendo que a terra vai pegar fogo. Tudo estratégia para tirar dinheiro das pessoas, gente. O juízo de Deus foi no ano 70. Apocalipse 14:7, o seu juízo de Israel chegou. Cuidado, meu irmão, todos nós iremos nos apresentar diante do juízo de Deus. O juízo de Deus foi para Israel no ano 70. Não existe mais juízo de Deus. A grande tribulação foi no ano 70. A volta de Jesus foi no ano 70. Como os evangélicos estão sendo enganados. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15:24. E a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70. Tu acha que Malafaia não sabe disso? A ressurreição dos espíritos foi no ano 70. Hoje o que existe é o arrebatamento. Quando a carne tomba, o espírito volta. A carne tomba, o espírito volta. Antes dormiam. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer. Porque antes do ano 70 prevalecia. Um eleito morria e dormia, o espírito dormia. No ano 70 houve a ressurreição. Então, do ano 70 para cá, a carne quando tomba, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno, porque as portas do inferno não prevalecem mais. Prevalecia antes do ano 70. Hoje, quando a carne tomba, o espírito volta. Então a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel e a ressurreição dos espíritos aconteceu no ano 70. Agora todos os dias, a cada segundo, há o arrebatamento do espírito. Morre, o espírito volta. Todas as profecias foram concluídas no ano 70. A gente vai ver aqui. Eu coloquei essa mensagem aqui do canal Histórias Romanas, que conta realmente como foi.
a invasão do general Tito em abril do ano 70, né? Israel sendo cercada pelo exército. Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Morreram mais de 1 milhão de judeus porque eles não creram no evangelho da circuncisão que Pedro, João e Tiago pregavam para dizer que Jesus era o Messias. Quem creu foi salvo. Salvo de quê? Dessa guerra, dessa grande tribulação. Então muitos não creram, por isso que ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Então a maioria dos judeus, a maioria foi condenada a passar pela grande tribulação. Por isso que em Mateus ele fala lá, Mateus 7, 13 e 14, largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que perdição? A grande tribulação do ano 70, a maioria foi condenada. Por isso que ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Ou seja, no evangelho da circuncisão, para dizer que Jesus era o Messias, a maioria não acreditou e foi condenada à grande tribulação. Por isso que ele diz: quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano, que foi no ano 70. Tu acha que Malafaia não sabe disso? Mateus 24, do 1 a 3. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: disse a quem? Aos seus 12 discípulos: não vedes tudo isto, meus discípulos? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal, presta atenção nesse nome aí, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só, os discípulos perguntando, preocupados, quando será o fim do mundo? Que mundo? O mundo habitável da época, o fim de um aion, o surgimento de um novo aion, apenas isso. Quando Jesus disse isso, ele tinha 32 anos. Estou arredondando aqui, porque o ministério de Jesus foi de 30 a 33. Vamos imaginar que ele tenha falado isso quando ele tinha 32. Para o ano 70 são 38 anos. Viu aí que foi naquela geração que tudo aconteceu? A geração na Bíblia são 40 anos. De 32 a 70, 38 anos. Você viu aí que foi tudo para o ano 70? Tu acha que Malafaia não sabe disso? Que teu pastor não sabe disso? Claro que existem alguns que realmente são vítimas do sistema, mas é uma minoria. A maioria está enganando, a maioria sabe disso. 4 a 6. E Jesus respondendo, disse-lhes a quem? Aos seus discípulos: acautelai-vos, meus discípulos, que ninguém vos engane. Esse vos aqui é eu e você? Claro que não, está apontando para os discípulos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos na época. E ouvireis. Eu tenho só um ensino médio. Você acha que Malafaia, R.R. Soares, que abandonou a medicina, não sabe que essa palavra ouvireis está no futuro do presente, gente? Coloca aí o verbo ouvir, você vai ver, e ouvireis. De guerras e rumores de guerras. Aí acontece qualquer conflito aí, bem que a Bíblia diz, guerras e rumores de guerra. É uma macumba, né? Uma macumba evangélica, um feitiço, né? Só pode ser. Você acha que esses homens aí, eles não sabem que o verbo ouvireis está no futuro do presente? Ou seja, ia ser algo que ia acontecer muito em breve, num futuro presente, muito próximo. Por isso que ele está dando um recado aqui aos seus discípulos. Porque ele diria: meus discípulos, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra, se isso seria para 2000 anos depois. Você viu aí que é uma macumba evangélica? Um feitiço, essa religião evangélica? Todas as pregações evangélicas são fake news, todas elas sem exceção. Meus discípulos, vocês vão ouvirem guerras e rumores de guerras, e ouvireis futuro do presente.
Olhai, não vos assusteis, meus discípulos, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo isso iria acontecer ao longo de 38 anos. Guerras, rumores de guerra, peste, fome, miséria, terremoto, ao longo de 38 anos. Mas ele diz aqui, mas ainda não é o fim, porque o fim foi no ano 70. 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, está vendo a expressão local, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos, e vários lugares. Aconteceu na época, ao longo desses 38 anos, quando Jesus falou isso, até o ano 70, 38 anos naquela geração. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O 9. Então vos. Você acha que Malafaia não sabe que esse vos está se referindo aos discípulos? Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nome de quem? Jesus de Nazaré. Está falando para quem? Para os discípulos. E vos hão de entregar para serdes meus discípulos. Vocês serão atormentados, meus discípulos. E matar-vos-ão. Tem tradução que diz, e vocês serão mortos. Matarão vocês, meus discípulos. E todos os discípulos, quase todos, morreram, consequência de serem seguidores de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos seguidores de Jesus de Nazaré. E sereis, viu aí, sereis, apontando para os discípulos, odiados de todas as nações circunvizinhas de Israel por causa do meu nome. O que é que nós temos a ver com isso? Você acha que Malafaia não sabe disso? Gente, esse homem é ateu. 10 a 12. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. Na época, hoje não existem falsos profetas nem falsos pastores. Eu tenho falado isso aqui. Quando a gente diz que existem falsos pastores e falsos profetas, eu estaria afirmando que existem verdadeiros pastores e verdadeiros profetas. Não existe verdadeiros pastores nem verdadeiros profetas. Então, se não existe falso. Porque se eu disser que tem falso, eu estou dizendo que existe verdadeiros. Não existe nem verdadeiros nem falsos. Tudo foi para Israel. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Tem casal aí, mulher casada com um pastor, que vive no inferno por causa desse versículo aqui. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Jesus está afirmando aqui que era possível perder a salvação. Você vê debates aí de teólogos. Não. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, é possível perder a salvação. A gente vê debate em rádio evangélica aí, essa heresia aí. Só que eles não compreendem que essa salvação se referiu à grande tribulação do ano 70. E era possível perder a salvação. Jesus confirmando, tem que perseverar até o fim para ser salvo. Aí os pastores pregam isso, meu irmão, não se separe não do seu marido, da sua esposa não. E a pessoa fica, ai que vontade de me separar, de me divorciar. Mas eu tenho que perseverar até o fim, porque o que está em jogo aqui é a minha eternidade, e vive no inferno. Eu costumo dizer que inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Jesus está dizendo aqui que era possível perder a salvação. Mas que salvação? Da grande tribulação que foi no ano 70. Então todos aqueles que creram no evangelho da circuncisão ou da incircuncisão foram salvos. Eles não ficaram na Judéia, fugiram para os montes. E quem estava fora da cidade não entrou nela, na Judéia, em Jerusalém. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo. Ou seja, Dema conquistou a salvação e perdeu a salvação, porque ele abandonou. E Jesus confirma aqui que tinha que perseverar para ser salvo. Só que os pastores, os teólogos, os terra de canta lipa na chulipa, não compreendem que essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70.
O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é perfeito e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12,14, entrou no ventre da minha mãezinha, da sua mãezinha, a carne revestida, no meu caso, carne do sexo masculino, recebeu o nome de Júlio Chaves. Júlio Chaves vai para o inferno, vai para a sepultura. E o espírito que está aqui, que tem milhões de anos, ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Quando é que o sistema religioso vai dizer isso para você? Dia 31 de fevereiro. Nunca, gente. Se o evangélico compreender a graça, essas chamadas igrejas fecham. Os pastores, esse Malafaia, que tem Malatel no nome, vai abrir um consultório de psicologia. Claro que não vai, hoje ele é milionário. E o povo fica feliz. Essas chamadas igrejas são arapucas, são alçapões, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. E a maioria desses homens sabe que estão enganando, gente. É uma organização. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. 14:15. E este evangelho. Você acha que os pastores não sabem que evangelho é esse não que Jesus está falando? Que evangelho é esse, Malafaia? Que evangelho é esse, R.R. Soares, Valdemiro, Agenotruque? Que evangelho é esse, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Nicodemos? Que evangelho é este? E este evangelho, Paulo não tinha sido levantado, gente. Que evangelho era esse? O evangelho da circuncisão. Paulo fala lá, Efésios 2:7, Gálatas 2:7. A mim, o evangelho da circuncisão, como a Pedro, o evangelho da incircuncisão. Certo? Então, e este presente evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Que evangelho? Foi dado a Pedro, João e Tiago, que eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Os judeus que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. E os que não creram, a maioria não creu, foi condenada, a maioria foi condenada. A grande tribulação que foi no ano 70. E este evangelho, repito, Paulo não tinha sido levantado. Em testemunho a todas as nações circunvizinhas de Israel, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10, o mundo da Bíblia, os países circunvizinhos. E então virá o fim. Que fim? No ano 70, começou em abril do ano 70. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Onde era o lugar santo? Templo de Jerusalém, que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. No ano 70 foi derrubado. Não tem mais profecias nenhuma. Eu vejo o pastor dizendo aí, muitas profecias de Daniel foram cumpridas, mas ainda faltam algumas. Mentira desse canguloso. Lugar santo era o templo de Jerusalém. Pode construir o segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo templo. Não vale mais nada. O templo agora é espiritual. É dentro de mim e de você. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Agora é espiritual, gente. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Malafaia, o que é que nós temos a ver com isso? Ensina aí as tuas ovelhinhas. Tu acha que ele não sabe disso, não? Você acha que os pastores não sabem disso, não? O que é que nós temos a ver com isso? Você aí, que é evangélico, evangélica que está me assistindo, o que é que nós temos a ver com isso? Você percebe que tudo se encaixa para o ano 70? Está dizendo aqui, ó, os que estiverem na Judéia. A Judéia foi o centro de Jerusalém, onde foi cercada pelo exército do Império Romano, a potestade da época. Principados e potestades não tem nada a ver com o mundo espiritual, físico, pessoas influentes, poderosas, organizações religiosas da época. E a palavra de Jesus está dizendo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem acreditou nisso foi salvo. Creu no evangelho da circuncisão. Jesus é o Messias, a quem os profetas profetizaram. Então, quando a grande tribulação começou a aparecer, que eles já estavam vivendo aí grandes aflições,
os que estiveram no centro de Jerusalém: nós cremos na palavra do evangelho da circuncisão, vamos fugir, vamos para o monte, vamos para a montanha. E aqueles que estavam fora da cidade, fora da Judéia, fora de Jerusalém, não entraram nela, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Essa é a salvação descrita na Bíblia. Tu acha que Malafaia não sabe disso, não? 14:15. 13, 14 e 15. E este evangelho do reino, 24:16, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 20 e 22, Mateus. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não vai existir grande tribulação, gente. Os evangélicos estão sendo enganados. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23, 24. Então, se alguém vos disser, meus discípulos, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas na época, ao longo desses 38 anos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. 26 e 27. Portanto, se vos, discípulos, disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O que é que nós temos a ver com isso? Você aí que mora em São Paulo, numa grande cidade, no deserto? Não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis, meus discípulos. Porque, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 29 e 30. E, logo depois da aflição daqueles dias, isso aqui é uma figura de linguagem. Isso não aconteceu literal. E se aconteceu, foi na época, não tem nada a ver com os dias de hoje. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. É lógico que isso foi uma figura de linguagem. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no sinal, no céu, o sinal, viu aí de novo? O sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Meu irmão, minha irmã, o que é que nós temos a ver com isso? Eu passei 14 anos na tribo evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E todas as tribos, você vê aí que é uma palavra 100% para aquela época, para aquela geração de 32 a 70, 38 anos, e verão, ó, na época, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nuvem significa juízo. 33 e 34. Igualmente, quando virdes, os discípulos, todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, esta da época. Malafaia não sabe disso, gente. Você acha que o teu pastor não sabe disso? Claro, eu não estou generalizando não. Mas esses caras que estão em evidência aí, Hernando Dias Lopes, Nicodemo, Paulo Júnior, Agenor Truque, Valdemir, R.R. Soares, você acha que esses homens não sabem disso não, gente? Esta geração, sem que muitas coisas aconteçam? Não, sem que todas, totalidade, unanimidade, 100%, todas estas coisas do Sermão da Montanha, tudo aconteça. Como os evangélicos estão sendo enganados, né? 42, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ó, Lucas 21, 20 e 23. Interessante que você não vê nas pregações aí desses pastores um texto desse, né? Você não vê uma pregação dessa, nem com toda a cegueira, né? A religião, eles não pregam isso, porque isso pode abrir um entendimento dos eleitos de Deus. Mas, quando vire Jerusalém cercada de exército, o que é que nós temos a ver com isso, gente? Você aí que é evangélico, evangélica, o
que é que você tem a ver com isso? O que é que nós temos a ver com isso? Mas quando vi de Jerusalém cercada de exército, bota aí no Google, isso aconteceu em abril do ano 70. Você vê que tudo fluiu para o ano 70. Os profetas messiânicos falando de Jesus, e tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento apontando para o ano 70, para aquela geração. O que é que nós temos a ver com isso? Você não percebe que isso aqui é um livro histórico, não é mais profético. Agora é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Júlio, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo aqui, cada um cumprindo o propósito de Deus, tudo no script de Deus, cada um cumprindo o propósito. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. A gente não vai passar um dia, um minuto, nem antes nem depois daquilo que o Senhor já determinou para mim e para você. Salmo 139, 16. Eis que todos os meus dias foram passados, escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Tudo já aconteceu, gente. Por isso que eu digo que a oração de petição, ela é inútil. Vamos orar para fulano de tal. Pode orar. Se você se sente bem, pode orar. Se você se sente bem estendendo a mão, pode fazer. Se você se sente a mão de joelho, com o rosto em pó, se você se sente bem, pode fazer. Pode fazer petições ao Senhor. Mas eu digo, tudo isso é inútil. Eu só faço orações agradecendo a Deus. Eu não peço nada, porque o que vai acontecer para Deus já aconteceu. Como é que Ele vai mudar algo que já aconteceu? Tenho falado aqui que fazer uma oração pedindo algo a Deus é a mesma coisa de você pedir para o avião da Chapecoense não cair. Senhor, não deixa o avião da Chapecoense cair. Já caiu. Senhor, não deixa o irmão Lázaro morrer. Já morreu. Não deixa, Senhor. Já aconteceu. Tudo já aconteceu, gente. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, quem confirma isso é o Google, gente. Abril do ano 70. O que prova que João escreveu o Apocalipse antes. O sistema religioso tenta derrubar que ele escreveu em 90. É mentira. Fazer o povo acreditar no futurismo, esses futuristas sustentam os empregos deles, gente. Se o povo de Deus acreditar nessa palavra da graça, esses futuristas vão ficar desempregados, os pastores ficam desempregados. Se João tivesse escrito em 90, João teria dito, narrado, o que o Google narra hoje. João teria dito a morte do general Tito, que foi em 81. E ele não narrou nada disso, gente. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a destruição, a grande tribulação. Então, Lucas repete de novo aqui, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, fujam para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade, em Jerusalém, na Judéia, saiam dela. E os que estiverem nos campos, fora da cidade, não entrem na Judéia, não entrem em Jerusalém. Você vê que tudo se encaixa para aquela geração. Porque dias de vinganças são estes. Estes, presente ali daquela geração. Para que se cumpra o quê, gente? Todas as coisas que estão escritas, todas as profecias, todas as coisas que estão escritas, todas as coisas que foram escritas pelos profetas messiânicos, todas as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, todas as coisas que estão escritas. Viu aí que não existem mais profecias, nem pastores, nem profetas, são lobos, são pilantras espirituais. Quando vê esse negocinho de eis que te digo, assim diz o Senhor, meu irmão, minha irmã, cai fora. Sabe aquele papalégua? Bibite, cai fora, que você vai ser enganado, você vai ser enganada. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra de Israel, e a ira sobre quem? Este povo presente da época de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Malafaia, que tem mala até no nome, uma mala sem alça de papelão, cheia de pedra em dia de chuvas. Esses pastores
Gente, eles sabem que estão enganando. São mercadorias impróprias para consumo. Cai fora. Você vê testemunhos aqui no canal de pessoas que passaram 20, 30, 50 anos sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. A ira sobre este povo, este presente. Em verdade vos digo, de novo Lucas fala, não passará esta geração lá do primeiro século, até que muitas coisas aconteçam, tudo aconteça. Viu aí, ó? Porque dias de vingança são estes, que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Viu aí que a Bíblia é histórico, é um livro histórico, não é mais profético. Meu querido, minha querida, você ouviu uma mensagem dessa e me detonar aqui embaixo, faça um favorzinho para mim, cancele sua inscrição, não siga esse canal Acorda Povo de Deus, porque ele não foi feito para você. Esse canal Acorda Povo de Deus foi feito para os filhos da livre, que estão na escravidão e que precisam ouvir uma palavra dessa. Se você não acredita nisso aqui, e acredita que tudo ainda vai acontecer, você está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Vá passear no shopping, vá para a praia, vá visitar um parente que faz tempo que você não visita. Não assista a mensagem do canal Acorda Povo de Deus se você não acredita numa palavra dessa. Não perca seu tempo. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, escondidos, e se guardam para o fogo. Aí Malafaia e a sua turminha usa isso aqui para dizer que a terra vai pegar fogo. Por que ele não prega Eclesiastes 1,4? Tu já viu algum pastor aí pregar Eclesiastes 1,4? Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Eles não pregam, gente. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo. Pedro está falando ali, até o dia do juízo. Que juízo? No ano 70. Até o dia do juízo. E da perdição de todos os ímpios. Viu aí que não existem mais ímpios? Que nós já estamos vivendo o Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os ímpios não tinham espíritos, mas eles foram feitos por Deus, foram gerados por Deus, para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Todos os ímpios, Adão, Nabucodonosor, Nero, Tito, Judas, todos eles fizeram a vontade de Deus, gente. A perdição no ano 70 não teve mais a descendência, como fala lá o salmista 37. Ele diz, mas a descendência dos ímpios será aniquilada. Ou seja, o nascimento materno, do ventre materno, será aniquilado. Não vai nascer mais. Agora, no ano 70, a maioria dos ímpios ali, que não creram, eles não tinham o espírito, nem assim como também muitos judeus não creram, mas eram eleitos, possuíam o espírito, passaram pela grande tribulação. Só que os ímpios foram destruídos, aniquilados, simplesmente destruídos, viraram palha, viraram fumaça. Está lá o Salmo 37, 20. E os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão, desaparecerão como fumaça. Não tem espírito. Só que acabou no ano 70, os ímpios foram aniquilados, mas alguns sobreviveram. O general Tito era um ímpio e ele morreu no ano 81, assim como outros. Mas a descendência dos ímpios acabou ali. O nascimento do ventre, porque tudo concluiu no ano 70. Por que Deus ia fazer nascer mais ímpio? Para quê? Se tudo foi concluído no ano 70. Percebeu aí? 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Paulo dizendo, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Gente, presente, nós estamos. Nós estamos no século 21. Nós estamos no mês de março.
Estamos. Paulo está dizendo, pois estamos, meus irmãos, vivendo no fim dos tempos, nos últimos dias. Atos 24, 25. Mas quando Paulo se defendendo aqui, usando o argumento, porque ele foi preso pelo governador Félix, e ele dando lá o argumento em defesa dele. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio, e o dia do juízo, ele estava dando um discurso lá para o governador Félix. O dia do juízo, o que foi que aconteceu? Félix ficou com medo. Por que Félix ficou com medo? Se ele soubesse que isso não ia ser para aquela geração, por que ele ficou com medo? Porque esse dia do juízo estava prestes a acontecer. Félix ficou com medo e disse, agora pode ir, Paulo. Quando eu puder, chamarei você de novo. Félix teve medo quando Paulo falou sobre o dia do juízo. 1 Timóteo 6,14, Paulo mandando uma carta para Timóteo, que guardes, Timóteo, da época, este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,14, presente, que tu guardes. Que tu guardes. Então, se Jesus não voltou, cadê Timóteo? Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Cadê João? Tem algum evangélico aqui? Bota aqui onde está João, porque ele deve estar com uns 2.150 anos. A gente tem que ligar para o Guinness Book. Gente, tem aí, na região de Israel, um homem com 2.150 anos, João. Porque se Jesus não voltou, João está vivo. Importa que João esteja vivo, até que eu volte, Pedro. Segue-me tu, Pedro. Jesus falando para Pedro que João ia estar vivo na volta dele, que foi o juízo sobre Israel. E aqui nessa mensagem, Paulo mandando Timóteo guardar este mandamento até que Jesus volte, a aparição de Jesus. Cadê Timóteo? Cadê Caifás, evangélico, pastor, teólogo? Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que você vereis, Caifás, em breve, olha só, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Futuro do presente, vereis. Futuro do presente. Jesus falou isso, tinha 32 anos, futuro do presente, mais 38, 70, naquela geração. Vereis, verás, verá, veremos, vereis, verão. Cadê Caifás, pastores? Mateus 10, 23, quando pois vos perseguirem nesta cidade, que cidade? Jerusalém, fuge para outra, porque em verdade digo a vocês, meus discípulos, vos digo que vocês não acabareis de percorrer as cidades de onde? De Israel, sem que venha o Filho do Homem. Meu querido, minha querida, se você que é evangélico, evangélica, não entender essa palavra, unção de Roberta Miranda, vai com Deus. É Deus, só pode ser Deus, meu irmão. Uma pessoa não acreditar numa palavra dessa, que eu estou pregando aqui agora, só pode ser poder de Deus. Você está certo, está só no canal errado, viu? Unção de Roberta Miranda, vai com Deus. Tiago 5, 7 a 9. Pois isso, irmãos, Tiago fazia parte da coluna do evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Quem creu nesse evangelho foi salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus, 3.000 pessoas, 3.000 almas foram salvas. Salvas de quê? Da grande tribulação. Eles fugiram para os montes. Eles não entraram na Judéia. Foram salvos porque creram na palavra de Pedro, que Jesus era o Messias. Aí o sistema religioso evangélico, vamos fazer o ID de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho esse da religião evangélica. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Não bota a semente e a árvore cresce instantaneamente, não. Timóteo está ensinando os irmãos dele para ter paciência e está dando um exemplo de um lavrador.
com paciência. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera para a semente germinar, brotar. Vocês também, meus irmãos, precisam ter paciência. Jesus está voltando. Não desanimem, meus irmãos, pois o Senhor virá logo. O pessoal estava impaciente. Cadê a promessa? Desde os nossos pais, que eles já dormiram, que a gente ouve dizer que Jesus está voltando. E Tiago está dizendo, tenham paciência, virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. Porque se vocês desistirem, vocês abandonarem a fé, vocês vão ser condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação que foi no ano 70. O juiz está perto, pronto para vir. Gente, é isso aí. Eu coloquei várias mensagens bastante edificantes com relação a esses temas aqui. A farsa dos demônios. Expulsar demônio é uma fraude. Uma verdadeira farsa. Eu boto aqui, onde tem no Velho Testamento alguém expulsando demônios? Não tem. Por quê? Os demônios, eles agiram na época de Jesus. Principalmente na época de Jesus. Por quê? Jesus deu poderes aos seus discípulos para expulsar os demônios, para que eles crescem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então, expulsar demônios, falar línguas estranhas, que eram idiomas, ressuscitar mortos e curar enfermos, tudo isso foi para aquela época, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Eles faziam isso, expulsavam demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos, para provar que Jesus era o Messias. Jesus não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. E nessa época de fazer desses milagres, eram para que eles acreditassem que Jesus era o Messias e fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Então hoje isso é fraude. Expulsar demônios, ressuscitar mortos, curar enfermos. Tudo isso é fraude, é enganação, é mentira para tirar dinheiro dos eleitos de Deus, dos evangélicos principalmente. Tudo isso é fraude. Lógico que se ele quiser curar, ele cura. Um comprimido, um tratamento, uma cirurgia, ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se referindo a poder. Mas esses milagres tinham um único propósito, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias e eles fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Então a farsa dos demônios, expulsar demônios é uma fraude, não é demônio. Pode ser tudo, menos demônio. Pode ser epilepsia, uma convulsão, um ator no final do culto, esses que estão sendo entrevistados aí, quero matar ela. Quer matar ela? Leva ele para um penhasco e manda ele se jogar. Eu duvido ele fazer isso. Eu quero ver na hora que ele está se manifestando, se a polícia chegou. Bora, polícia, mão na cabeça. O demônio sai correndo. Demônio está lá em 1 Samuel 16,14. Eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. O teu pastor diz que é de Satanás. É mentira dele. De Deus. Espírito está lá em 1 Samuel 16,14. Os discípulos de Jesus, de Davi, de Saul, quando diz a palavra, e um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. E os seguidores de Saul dizem, há um espírito maligno vindo da parte de Deus, te atormentando. Saul. No Velho Testamento, ninguém expulsa demônio. Por quê? Porque o propósito de expulsar o demônio foi na época de Jesus, para que eles crescem que Jesus era o Messias. Hoje não mais, gente. É fraude, é farsa. Não existe mais. A maioria das vezes é um ator que vai receber um cachê no final do culto, gente. Como os evangélicos estão sendo enganados. Pode ser tudo, menos demônio. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. E matar-vos-ão, ouvireis. Tudo isso, gente. Os ímpios perecerão. O que é perecer? Extinguir-se, deixar de viver, morrer. Aos pastores diz que é sofrer e ser atormentado. A farsa das profecias não existe mais. Todas foram para Israel. Todas elas já aconteceram. Como pode alguém acreditar que ainda há profecias para acontecer? Não existe mais profecias. A farsa da salvação. Isso é uma fraude. Salvação sempre foi da mente e tinha um propósito na Bíblia.
para ser salvo da grande tribulação que foi no ano 70. Hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, quando você entende uma palavra dessa, você tem sua mente salva e mais nunca você coloca seus pés nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Você não passa nem na calçada e você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Essa pregação da salvação é uma fraude. O pentecostalismo é uma fraude, uma farsa. Transformar a alegria do Espírito Santo num verdadeiro picadeiro. Lá no mover, lá em Atos 2, eles estavam tão maravilhados que eles se desfaziam de suas propriedades, vendiam suas granjas, suas fazendas e distribuíam o dinheiro de acordo com a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro avivamento da igreja. Eu só acredito no avivamento hoje se Silas Malafaia vender suas propriedades e distribuir para os pobres. Edir Macedo vender a Record. Nossa, gente, eu estou aqui num avivamento muito grande, porque Jesus está voltando e eu vou vender todos os meus bens à Rede Record e vou distribuir para os pobres. Esse é o verdadeiro avivamento. Jesus está voltando e eles acumulando riqueza e deixando para as próximas gerações deles mesmos. É uma fraude, gente, é uma farsa. A alegria do Espírito Santo na época, no verdadeiro picadeiro. Esse negócio de línguas estranhas, isso é uma das maiores fraudes do sistema religioso. Esse negócio de línguas estranhas eram idiomas, línguas estrangeiras. Porque lá em Atos 2, 8, 9 e 10 tem países circunvizinhos e eles falavam outros idiomas. Como é que Pedro ia pregar o evangelho da circuncisão se essas pessoas não entendiam a língua de Pedro? Por isso que Jesus derramou sobre os discípulos o dom de línguas estranhas, idiomas, línguas estrangeiras, para que Pedro pregasse lá em Atos 2, Pentecostes, e os habitantes de Cirene, Capadócia, Roma, entendessem a língua de Pedro. Apenas isso. E aqueles que creram, 3.000 judeus creram, eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Então, existem pastores que acreditam em inferno, em diabo, que estamos nos últimos dias, assim como eu passei 14 anos acreditando, e muitos aqui, 30, 40, 50 anos, nós fomos vítimas do sistema. Agora, se o teu pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, meu irmão, ele sabe que está te enganando. Ele tem consciência que está enganando, que ele não está falando coisa nenhuma. Esse Eliseu Rodrigues, Marco Feliciano, essas tranqueiras que estão aí, estão enganando vocês. Pode ter certeza disso. Eles sabem que estão enganando quando fala terra decanta, lipa na chulipa. É uma das maiores fraudes do sistema religioso evangélico. Línguas estranhas. Hoje não mais, gente. Tinha essa finalidade de pregar o evangelho por todo o mundo ali, os países circunvizinhos. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10, para que eles entendessem. Você vê lá que está lá. Nossa, esses homens galileus, que é isso? Eles estão falando da maravilha de Deus na nossa própria língua em que fomos nascidos, na nossa própria língua materna. Que terra decanta ali para na chulipa, meu irmão? Para com isso. Nem Deus entende isso. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você colocará seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você terá uma paz que você nunca teve. No canal Acorda Povo de Deus, na playlist, você vai ver mensagem de pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, a aberração do dízimo, apocalipse, afastados e desviados. É impossível a gente se afastar de Deus. Ainda que queiramos, como é que vamos nos afastar de um Deus que está dentro de mim, dentro de você? Ainda que eu queira, Senhor, eu não te quero, Senhor, eu te odeio, Senhor, o Senhor não é mais meu Pai, Senhor, eu agora sou ateu. Nós não temos essa condição. Ele não pertence a nós, somos nós que pertencemos a Ele. Ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Se afastar de Deus é como se você saísse e deixasse seu estômago aí, é possível. Aí a gente não frequenta esse antro que tem um galpão aí com o nome de igreja, que amanhã pode ser uma oficina, pode ser uma escola. A gente não frequenta mais esse antro, lugar asqueroso propenso à corrupção, porque a gente não frequenta mais esse alçapão, essa arapuca. Aí vem um demônio de carne e osso com rótulo de pastor
e diz que eu estou afastado de Deus. Estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Volta de Jesus, uma grande fraude, uma grande fonte de renda. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi o juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. Como é que ele vai voltar se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós? Como é que Jesus vai voltar? É a segunda pessoa da Trindade? É? Ele disse lá em João, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou lhe enviarei, porque os três são um. Como é que o Espírito Santo ia estar na terra com Jesus na terra? Se Deus, o Espírito Santo e Jesus são um. Por isso que ele disse em João, importa que eu vá e envie o Espírito Santo. Se eu não for, se eu ficar aqui, ele não vem. Agora, se eu for, eu vou lhe enviarei. Então Jesus subiu, em Atos 2, Pentecostes, ele veio através do Espírito Santo, habitando em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Eu tive um sonho essa noite. Eu até anotei aqui, eu vou contar esse sonho, eu estava esquecendo já. Eu falei da volta de Jesus. Eu tive um sonho essa noite. Eu estava na frente de um supermercado bem grande, com um estacionamento bem grande. Você vê a EQM, né? Experiência quase morte, que a gente vê aí, essa heresia, que isso é uma palhaçada, esse negócio de experiência quase morte. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Então eu tive um sonho essa noite que eu estava na frente de um mercado bem grande, e na frente do mercado, assim bem distante, tinha várias montanhas, e tinha um alvoroço, uma claridade muito grande, e as pessoas chegando, passando por mim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu simplesmente no sonho dizia, é impossível Jesus estar voltando. Olha só, num sonho, porque o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim, a Trindade é uma heresia, como é que Jesus está voltando? E as pessoas, Jesus está voltando. E eu via nessa montanha uma claridade muito grande e um corre-corre, muita gente dizendo, Jesus está voltando. E eu dizia, é impossível Jesus estar voltando. Olha só. E eu queria me aproximar assim, mais perto da montanha para ver realmente o que de fato estava acontecendo. Porque existia coisa assim, tapando a visão da montanha, assim, da claridade, do alvoroço que as pessoas estavam dizendo, Jesus está voltando. E eu procurava me aproximar mais da montanha para ver a imagem que o pessoal estava vendo. E quando eu me deparava com essa imagem, era simplesmente uma claridade das nuvens. Sabe, no final da tarde, quando vai chegando a noite, que fica um colorido assim, né? O pôr do sol, né? Quando o sol está se pondo lá e você vê as nuvens coloridas, né? Quando eu vejo, era exatamente essa imagem e as pessoas dizendo, Jesus está voltando. Mas você vê a minha consciência dizendo já, é impossível ele estar voltando, porque o Espírito Santo habita em mim e a Trindade é uma heresia. Assim é essa EQM, experiência quase morte. Você vê o cara que é evangélico, o que é que ele vai sonhar na experiência quase morte? Que Jesus está voltando. O que é que um católico vai sonhar? Que Jesus está voltando ou que ele vai se encontrar com Maria? O que é que o budista vai ver? Buda. O que é que o pessoal do islâmico vão ver? Maomé. E por aí vai. Você vê que não é uma revelação divina, porque se fosse, seria uma única revelação. Você vê que é 100% do cérebro da pessoa. Quando a pessoa está em coma profundo, nossa, experiência quase morte. Ele viu um túnel escuro. O outro, não, eu vi um túnel bem claro. Tudo isso 100% da mente da pessoa. Esse negócio de EQM, isso é uma heresia, isso é uma baboseira, só para ganhar dinheiro. Batalha espiritual nunca houve e não há nenhuma batalha espiritual. Essa é mais uma estratégia para tirar dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. Paulo, quando fala lá em Efésios 6, do 10 ao 16, principados e potestades, 100% físico. Eram os judaizantes, uma grande potestade na época, era o Império Romano. Hoje uma potestade é o governador, é o presidente, é o STF. Isaías diz que sobre o ombro de Jesus haverá um principado, um demônio no ombro de Jesus é evangélico. Um principado, príncipe, um reinado, rei dos reis, senhor dos senhores. Tem nada a ver com o mundo espiritual. Nunca houve batalha espiritual nenhuma e não há nenhuma batalha espiritual. Tudo isso é farsa, é fraude para tirar o dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. Línguas estranhas, demônio, cura, milagres,
Tudo isso foi para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Tudo farsa, tudo fraude, tudo enganação, tudo fake news. A Bíblia, um livro histórico que conta a manifestação de Deus para o seu povo. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. A Bíblia hoje, de Gênesis a Apocalipse, livro histórico. Os pastores contam histórias e espiritualizam tudo para enganar os nossos amados irmãos evangélicos. Não estou generalizando. Existem homens sérios, éticos e idôneos que são vítimas do sistema. Mas a Bíblia hoje é um livro 100% histórico. Se pede dinheiro, tanto aí no sistema religioso evangélico, quanto na graça, tem cão guloso aí na graça, Pinóquio da graça, que mente mensagem de manhã, de tarde e de noite para ganhar dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Esse aqui, versículo aqui serve para os pastores e para essa panelinha que está aí na graça, que tem seja amém pedindo dinheiro, congregação, distribuição de envelope. Tem vergonha na cara, rapaz, vai trabalhar, deixa de ser malandro. Logo que prêmio tenho, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9:18. Manda essa cambada de malandro trabalhar, rapaz. Paulo, quando juntava dinheiro, era para pobres e necessitados. Não era para ele ter qualidade de vida, não. Tem muita pilantra no nosso meio também. Acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal, meu querido, minha querida, você que gosta desse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho e coloca todos, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Já deu um like, já deu um joinha. Nossa,